Aí, primeirão, tudo tranquilo? Aqui, professor Anderson Marques, Geografia. Vamos dar sequência, então, ao nosso conteúdo. Galera, nas últimas aulas eu tratei das camadas da Terra, dos fenômenos geológicos e das influências de tais fenômenos geológicos aqui na superfície terrestre. Quem assistiu a videoaula aí com atenção viu que nós falamos, por exemplo, de vulcanismo, abalo sísmico, tsunami, movimentos tectônicos, falhas, dobras, cordilheiras, enfim, essa coisa toda aí. Queria estar falando para vocês isso cara a cara usando o quadro para exemplificar melhor, mas a oportunidade de usar os slides aqui e mostrar com figuras do que a gente está falando também, eu creio que seja uma ajuda muito bacana. Tá? Nesse sentido, vamos dar sequência então ao nosso conteúdo e vamos falar agora de rocha. Vamos tratar da superfície, da crosta terrestre, suas características, e vamos compreender a princípio a importância que essas rochas têm no nosso cotidiano, para que na próxima aula a gente possa classificar essas rochas, ígneas ou magmáticas, metamórficas, sedimentares, essa coisa toda aí. Beleza? Então nessa pegada, vamos falar então da crosta terrestre e suas características. Aqui eu tenho a entrada de uma caverna. Aliás, por falar em caverna, você já foi em uma caverna? Já entrou, já teve a curiosidade? Tem a curiosidade? Tem medo? Quem já teve uma caverna sabe que as cavernas são ambientes escuros, de penetração no interior da terra, onde habitam animais que são adaptados a essa escuridão, como morcegos, por exemplo. Enfim, caverna é um lugar bacana para quem gosta, mas para quem não gosta pode ser meio assustador, né? As cavernas estão presentes em nosso imaginário desde a infância, lugar do desconhecido, do secreto, abrigo de animais adaptados a de segredos e tesouros nas histórias, enfim. Para nós, o importante aqui vai ser entender o que é a caverna. Cavernas são formações de relevo kárstico. Relevo kárstico, galera. Estrutura geológica do relevo, caracterizado pela dissolução química de rochas. Por exemplo, aqui provavelmente tem muito calcário, o calcário em contato com a água acaba sendo dissolvido, a dissolução dele cria esse vão no interior, onde a gente entra e chama o lugar de caverna. Beleza? Elas são de extrema importância tanto para a compreensão da história do ser humano, por quê? Porque os homens das cavernas deixaram registros históricos por lá por meio das pinturas rupestres. E a análise dessas pinturas rupestres, a interpretação delas, nos leva a ter a noção de como era a vida desses homens das cavernas no passado, certo? Mas também para comunidades que convivem com essas cavernas e fazem delas espaços sagrados, ligados a mitos, tal. Vamos pensar aqui na mitologia grega, o Hades, que era o deus do mundo inferior, vivia no ambiente de cavernas, em tese, né? Enfim, ele nem existia mitologia, mas tal. Quem vai no interior da Bahia tem uma cidade lá chamada Bom Jesus da Lapa, cujo principal templo da Igreja Católica lá é dentro de uma caverna, ponto inclusive de muita peregrinação, um lugar até muito bonito. Bom, enfim, avançando, vamos tentar estabelecer a diferença que existe entre minerais, rochas e minérios. Já começo dizendo para vocês que na linguagem geológica a gente não pode falar pedra, não existe pedra. Pedra é aquilo que o ser sem educação joga no gato na rua gratuitamente, certo? Só para ouvir o miau do gato. Enfim, vamos lá. O que são minerais? Minerais são compostos químicos, em geral inorgânicos, com composição química definida. Os minerais são, então, esses compostos químicos que geralmente são inorgânicos, por quê? Porque tem minerais que são orgânicos também, como por exemplo o carvão mineral, ok? E aí você pega um mineral desse e faz a análise dele, você vai ver que a composição química dele é fácil de ser identificada porque tem uma composição química praticamente. É muito raro você achar um mineral que ele é puro, muitas vezes ele tem mistura. Quando tem mistura, já vira rocha. Rocha é um agregado de minerais. Rocha é formada, por um agregado de minerais, tanto na crosta quanto no manto. Alguns são formados por átomos de elementos químicos com valor econômico agregado. Aí é o seguinte, se a rocha ela é formada por minerais com valor econômico agregado, aí já passa a ser minério. Minério
O termo minério é utilizado para denominar o mineral ou a rocha que apresenta importância econômica. Aqui tem alguns exemplos, ó, cobre, ferro, alumínio, ouro, prata, platina, etc. Tá? Uma jazida mineral é uma concentração desses minérios com elevado valor econômico, aonde compensa fazer o processo de extração. Esse processo é financeiramente viável. Mas como assim, professor? Tem como ter concentração mineral que tem valor econômico agregado, enfim, e não ser viável a extração? Tem, galera. Pensa assim, ó. Eu te dou uma propriedade rural que o solo é infértil, não tem água, quase não chove lá, mas tem 1 tonelada de ferro no interior dela. Aí eu te falo assim, você vai tirar o lucro desse ferro que está ali dentro. Tem 1 tonelada. Aí você vai fazer a análise. Mas peraí, compensa tirar esse negócio dali? Se o ferro custa R$8, 1 tonelada é 1.000 quilos. 1.000 vezes 8, 8.000. Será que eu vou gastar só R$8.000 para tirar esse negócio dali? Acho que eu vou gastar muito mais do que R$8.000. E ninguém vai gastar R$50.000 para vender por 8 depois. Entende? Às vezes não é financeiramente viável. Aí tem aqui algumas amostras, né, tal. Acho que na casa de vocês tem muita esmeralda, muita ametista, ouro, diamante, enfim. Isso para vocês não é novidade. Avançando então, uso dos recursos minerais. Galera, esses recursos minerais podem ser utilizados das mais diversas formas, formas essas que às vezes muita gente nem imagina. Por exemplo, quando eu penso em joias, tudo bem, esmeralda, ametista, tal, diamante, tal. Quando eu penso em culinária, aí já começa a variar um pouquinho, ó. Alumínio e cobre faz panela, mas cobre também faz fio. Só que na questão da culinária também entra o sal, que é um mineral. Inclusive a água, que é mineral. Olha a água mineral, certo? É isso. Prata, ouro, platina são utilizadas na indústria de joias também, mas também servem para outras coisas. Por exemplo, você sabia que o ouro é o metal que conduz melhor eletricidade? Melhor do que o cobre? Aí tem uma pergunta idiota, né? Mas por que então não fazem fio de ouro? Não preciso nem responder, né? Enfim, vamos lá. Na agricultura, o calcário, por exemplo, corrige o pH do solo num sistema chamado calagem e torna o nosso solo próprio para a agricultura. Se você meter água ali junto com o calcário, o negócio fica top de linha. Na indústria de prótese, o aparelho que você colocou na boca aí, provavelmente ele é de platina ou de titânio. Na indústria química, tem o próprio sal, o calcário, a silica. Essa química, pessoal, pode ser farmoquímica, né? E se for farmoquímica, além de cosméticos, faz medicamento. Mas, por exemplo, tem o talco, que todo mundo pensa que não é um mineral, é um produto. Não, é um produto a partir do mineral que chama talco. Potássio, argila, lítio, ouro, tem creme que é feito à base de ouro, né? Aí que beleza. Na indústria de vidros, principalmente areias com silícios, siliciosas, calcário, dolomito e tal. Na indústria siderúrgica, também nós temos o uso de vários tipos de minerais, como ferro, manganês, argilas especiais, essas argilas que suportam elevadas temperaturas. Na indústria da cerâmica, tem argilas, caulinos, areias siliciosas, dolomito, etc. Na construção civil, o que mais tem? Dá uma olhadinha em volta aí. Você vai ver tinta na parede. Ó, tinta também sai de recursos minerais. Você vai ver a argila mineral que foi utilizada aí no alicerce da cerâmica que você está pisando nela. Bom, no seu caso é porcelanato, eu imagino, né? Você vai ver, por exemplo, metais nas instalações elétricas, talvez em você, cara, no aparelho do seu dente, no botão da sua calça que é feito de metal, enfim. Energias renováveis, a gente tem, por exemplo, as placas que absorvem energia solar, elas são de silício, né? Enfim, galera, falar do uso de recursos minerais é falar de quase tudo que nós utilizamos, tá? Para a gente encerrar essa pegada aqui, vamos falar da petrografia. Quem nunca ouviu falar desse termo, petrografia é o estudo que se dedica à descrição das rochas. Esse estudo vai fornecer informações sobre a origem geológica e os ambientes da formação de cada tipo de minério. É importante saber que tem um profissional que vai a campo com a sua marretinha, e aí, a partir das amostras que ele colhe, isso é levado para laboratório e no laboratório é analisada a composição química e a aplicação desses tipos de rochas. Entendendo que, por exemplo, o diamante
tem um alto valor agregado porque ele é o mais duro. E aí a dureza é que vai dar importância para esses recursos minerais. Beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a importância dos recursos minerais. Como eu disse no começo da aula, a partir da aula que vem a gente vai trabalhar as classificações das rochas, entender como são formadas as rochas magmáticas ou ígneas, entender como são formadas as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, bem como a aplicação de cada uma e a importância de cada uma, ok? Galerinha, não deixem de fazer os exercícios que eu estou propondo, geralmente eles estão associados com o tema da aula, e isso vai fazer com que vocês continuem quentes no ritmo de estudo, tá? Não dá para esfriar nesse momento, porque daqui a um pouquinho a coisa volta e volta com tudo, né? Cheio de avaliação, assim, etc. Tá? No mais, grande abraço para vocês, se cuidem, que Deus abençoe vocês e a família de vocês, tá? Tudo de bom, até a próxima.